a seiva bruta, transforma em seiva elaborada, que é energia pura, e alimenta todo esse sistema. Então, se você bloqueia a entrada da seiva bruta, você vai secar e acabar com toda essa estrutura externa. E hoje eu vou falar que nós também temos a nossa seiva, nós temos a nossa essência, e uma vez bloqueada ela, o resto seca. A matéria adoece, seu corpo vira um pó de traque, vira uma nhaca, vira uma folha seca. Presta atenção nisso, você vai secar, só isso, tá certo? Vai adoecer para tudo quanto é lado, as bactérias que estão dentro de você vai comer você mesma, você nem vem de fora, só de dentro de fora, entendeu? Você começa a adoecer, você se desequilibra totalmente. Dá para entender isso? E o que é essa seiva que nós vamos estar falando? É exatamente esse campo energético que nós somos depositários dele, nós somos os artífices, nós é que construímos o nosso campo de força. Como que nós construímos esse campo de força? Qual é a principal fonte de energia que alimenta esse campo de força? Você sabe qual é? O pensamento. A mente nossa. O que nós pensamos no dia a dia é que gera o alimento para que isso que exista dentro de nós, ou para que exista dentro de nós um brocotoma de espinho e um gravatal, e um cipoal de droga e de ouro. Então, basicamente, quando Hipócrates coloca que mente sã, corpo são, Sócrates fala sobre isso, Hipócrates já falava a respeito, é uma grande verdade. Não adianta nós ficar cuidando do corpo se a nossa mente estiver doente. Dá para entender isso? Você pode ter um corpo todo pesteado, vamos assim dizer o termo, mas se a sua mente é saudável, meu amigo, você não vai sentir nada. Presta atenção, você está com a doença, mas não é doente. Tem gente que tem um corpo saudável, entre aspas, mas está doente, porque a sua alma está doente. Então vamos entender isso. Então nós vamos ver que o corpo é apenas um reflexo daquilo que você é internamente. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a maneira de ver o mundo, a maneira de pensar. Se você não mudar, não vai adiantar nada. Remédio de fora não resolve. É como se você, eu não sei se tem algum agrônomo aqui, ou alguém que entende de botânica ou de plantas, mas se você vê uma planta que ela está tendo problema e começando a secar, e você jogar alguma coisa na casca para tentar resolver o problema, não vai resolver, só na casca. Nós temos que ir na essência. Nós temos que trabalhar a essência dela. O que ela está precisando? De que nutriente do solo ela precisa para ela melhorar? Não adianta eu jogar remedinho na casca dela. O problema não está na casca, está na raiz, está na absorção. Dá para entender? E o que é que nós estamos absorvendo no dia a dia? Mentalmente falando. Tá certo? Ir ao médico resolver um problema físico é cuidar da casca. Meu filho, entendeu? O problema é mais grave do que a gente pensa, é mais alto, é mais profundo, tá certo? Então a nossa proposta é uma proposta exatamente de hoje fazermos esse trabalho de reflexão do que nós poderíamos fazer para que a gente mudasse a nossa maneira de ver o mundo e a nossa maneira de pensar. O que é que a gente pensa no dia a dia? Que tipo de sentimento nós alimentamos em nosso campo psíquico? Qual é o sentimento que predomina em nós? Porque deixa eu explicar. Nós temos o pensamento, você sabe que ele é como um beija-flor, né? Cada hora ele está num canto e ele oscila, mas ele acaba girando em torno de uma ideia fixa, principal. Eu chamo de ideia principal. Essa ideia é que faz você, sabe disso? Ela é que gera o seu campo de força. Então, a ideia é nós tentarmos dissecar,
você, para que a gente possa ver aonde está girando a sua mente no campo principal ou das principais. Então olha só, vamos citar um exemplo. O indivíduo que tem o sexo na cabeça, ele pensa em sexo o tempo todo, tudo que ele olha, ele lembra do sexo. É um, entre aspas, como que a gente usaria o termo? É tanta termo que é sexo hoje em dia. É um sexólogo, não, igual ao alcoólatra. É algo similar, mas ele só pensa naquilo, como ele fala na televisão. Então o que acontece? Ele, o tempo todo, ele está pensando no que fazer para conseguir o sexo, ou para fazer sexo. Então tudo gira em torno do sexo. A ideia principal dele é o sexo. Ele pensa também em ganhar dinheiro, mas não é tão para ele importante. Ele pensa também que ele tem que cuidar de casa, mas isso também não é tão importante. Ele tem que fazer uma série, ele pensa uma série de coisas que ele tem que cortar o cabelo hoje, mas ele já pensa, vou cortar o cabelo porque eu vou conseguir atrair alguém no campo para me poder sexualmente satisfazer. Então tudo para ele acaba girando em torno do sexo. Só um exemplo, tá certo? Então, qual que é o eixo central dele? Sexo, tá certo? E qual que então você fala, mas qual que é o problema do eixo central dele ser sexo? O sexo é uma coisa ruim? Não, o sexo é uma coisa maravilhosa, o sexo vai bem para a saúde, vai bem para a alma, é excelente. O problema é que o sexo é apenas uma parte de você. Você não pode viver em função apenas dessa parte. Você tem outras partes importantes que tem que ser alimentadas. E se você pensar só nisso, você vai criar o que os espíritos chamam de monoideia, e você não vai conseguir gerar energia para outros campos. E você vai gastar muita energia nesse setor quando você precisa de outras energias. Por exemplo, você precisa de uma coisa principal, que é se libertar da ignorância. O que o Emmanuel fala? Qual a maior causa do sofrimento do ser humano? A ignorância. Se o indivíduo só está pensando em sexo, e tudo que ele olha é pensando em sexo, se ele entra na internet para ver site pornográfico, se ele olha na rua a mulher, ele olha direto na bumbum da mulher para ver o tamanho que é, e o tamanho do peito, e o tamanho do não sei o que. Entendeu? E ele não consegue pensar em outra coisa, presta atenção, gente. Aí ele não consegue, por exemplo, entender que ele tem que estudar. Porque se ele não estudar, ele vai ficar ignorante. Se ele vai ficar ignorante, ele vai sofrer a vida inteira. Porque Jesus disse: conhecimento da verdade é uma vida libertada. Como você vai se libertar se sua cabeça está cartuchada no sexo? Ou no caso do alcoolismo, você está cartuchado no álcool, você pensa no álcool 24 horas. Como que eu vou tomar uma geladinha escurinho sem beber? E assim vai. Então, o problema que eu vejo nos vícios, gente, não é o vício em si, é o tempo que você perde, que energeticamente você poderia estar canalizando para outro setor, e você está ali com a ideia fixa. Por exemplo, o indivíduo avarento, o indivíduo ganancioso, que a cabeça dele só tem uma coisa, cifrão. Ele só pensa em dinheiro o tempo inteiro. Ele anda na rua e pensa assim. Ele vê um hot dog cheio de gente, ele diz: eu vou comer hot dog. Ninguém olha o tanto de gente, ninguém aqui, olha o tanto de dinheiro que esse cara está ganhando. E fica ali contando quantos sanduíches o cara está ganhando. Meu Deus, é isso. Aí ele vai abre o hot dog, o tempo dá certo, ele fala: não, mas não é isso, está dando muito pouco. Aí ele passa lá no samba e vê aquela filha e diz: eu vou comprar um samba, e é pronto. Aí ele só pensa em dinheiro, vai dizer assim. Resultado: pode até ficar podre de dinheiro. A palavra podre eu acho que é mais adequada. Mas aí ele desencarna e não leva um centavo. Você sabe o que ele vai ficar? Revoltado com Deus, dizendo: lutei a vida toda para ter o dinheiro, Deus me mata e me faz reencarnar na favela, na rocinha, peladinho, sem um centavo. Aí é um espírito revoltado da favela, ele quer matar todo mundo, ele quer tirar, entendeu? Então, gente, perdeu um tempo gigante. Eu estou falando muito alto. Ficou bom no fundo ou ficou ruim? Deixa eu diminuir a voz então, Paulo. Melhor você subir um pouquinho. Sol. Aumentei um pouquinho. Está escutando aí? Aí acho que melhorou, Paulo. Melhorou. Eu vou falar mais baixo. Gente, então presta atenção. O problema chama-se foco.
Você está dando foco só num aspecto. Nós não somos só sexo, nós não somos só álcool, nós não somos só dinheiro, nós não somos só também intelectualidade, porque tem gente que quer fazer mestrado, doutorado, ele quer aprender muito, ele está com sede de saber. Entendeu? Aí o cara sabe tudo e dele mesmo ele não sabe a nada. Ele fez um pós-doutorado na profissão dele. Mas você pergunta quem que é ele não sabe. Ele não sabe nem que a barriga dele está grande. Ele não consegue chegar a barriga dele. Ele só consegue chegar ao livro. Aí é outra desgraça. Porque eu queria que esse cara que está focando a bunda das mulheres focasse o livro para estudar um pouquinho mais. Entendeu? Eu não tenho problema dele focar de vez em quando ali naquela área. Olha, meu amor. Mas olha o livro e você tem que ter essa diversidade de alimentos, porque nós não alimentamos só de sexo, nem só de pinga, nem só de dinheiro, nem só de livro. A nossa alimentação, ela é múltipla. Como a planta não precisa só de potássio, não. Ela precisa de ferro, ela precisa de fosfato, ela precisa de um monte de coisa. Se você só dá ferro para ela vai morrer. E o cara que está com a ideia fixa numa coisa só, ele está só no ferro. Ou só no fosfato. Então não vai entender? Nós temos que ter essa capacidade de nos alimentar em todos os aspectos. E não só naquele aspecto. E o grande problema nosso é que nós somos 880. Ou a gente quando entra no trem, entra de cabeça e só foca aquilo e esquece o resto. E aí começa a decepção e a frustração. Você diz, meu Deus, eu ligo com tanto esse negócio, eu estou entendendo. Por que você não está entendendo? Porque nós somos seres multifocais, nós precisamos de energia em vários campos. A nossa psique, a nossa mente, o nosso campo de força, ele precisa de energias diversas para que ele possa ser completo e feliz. Então o que nós precisamos é exatamente ver em torno do que a nossa mente gira. Qual é o nosso eixo principal de pensamento? Se nós não precisamos rever nossos valores. Gente, estudando, lendo, meditando, uma das últimas descobertas que eu tenho feito é que realmente eu estive equivocado. Estou equivocado num monte de conceitos que eu pensei que era eterno e indestrutível. Meus pilares de conhecimento, na verdade, não existem. Se você for analisar com profundidade, dá até um desespero, porque aquilo que você pensa que é, não é, meu. Entendeu? Nós estamos equivocados em tanta coisa que dá até tristeza. Mas também não podemos apavorar. E a verdade é paulatina. Porque se for de uma vez, você enlouquece. E aí dá problema para nós. Não fica doido. Não podemos ficar doido. Nós temos que entender que tem muitos conceitos errados. Tem abertura para mudança. Se você não tiver, você está frito. Porque à medida que você vai mudando os seus conceitos, a sua cabeça vai abrindo. É a verdade que liberta. Você vai se libertando. Você vai começando a entender tudo e vai dando um clareamento maravilhoso, tá certo? Então o que nós precisamos é traçar uma linha e começar a trabalhar isso, fazendo uma reflexão em torno do que a sua cabeça gira. Será que você já descobriu o seu eixo principal? Qual é o seu foco? Quando eu falo de eixo, eu estou falando de foco principal. O resto é secundário. Exemplo, você pega uma mãe que tem 3 filhos e pergunta para ela: mãe, qual é o seu foco? A idade dos meninos: 7, 9, 12 anos. Qual você acha que deve ser o foco dessa mãe? Educação dos filhos. Cara, agora ela tem que focar. Agora ela tem que pensar em mestrado, doutorado. Ela tem que pensar em marido. Se bem que eles filhos do pai. Se eles filhos de pai, ela tem que dar assistência técnica para o marido, senão o marido vai embora. E os meninos ficam sem pai. Ah, pai não resolve nada. Resolve sim. Na educação você não tem noção do que o pai representa para o seu filho. Se você estudar psicologia, você vai descobrir.
Aí você é bobozinho, desprezar, você vai. Ah, eu pinguço o pau d'água. Pode ser qualquer coisa, uma montoeira de cocô. Ei, cara! Aí vai dar falta. Então, se você tiver foco, presta atenção. Você não vai despertar esse monte de. Vai desprezar esse estrume agora. Porque esse estrume é um adulto importante para a educação do seu filho. Mas você está ensinando ao contrário. Meu amor, não existe educação ao contrário. Eu conheço um pai que batia na mãe e o filho disse: nunca vou tocar na minha mulher porque eu vejo minha mãe sofrendo. Aí eu servia de inverso para ele. Ele viu o pai alcoolizado e disse: nunca quero ser igual ao meu pai, dando esse papão, fazer esse coisa ridícula. Então, o exemplo ruim educa também. Porque o cara diz: eu quero ser tudo menos igual ao meu pai. Isso é educação. Fantástico isso. Meu pai, tudo que não prestava, eu descartei e se ele serviu para mim. E o que prestava de bom dele, eu catei. Então, meu pai foi show. Entendeu? Peguei o que prestava, tirei fora para não ser igual. Obrigado. E peguei o que era bom e aproveitei. Então eu acho que nós temos que fazer isso. E por isso, gente, qual o foco dessa mãe? Educação dos meus filhos. O que é importante para eles? Isso. Eu vou viver em função deles até eles fazerem a maioridade. Nessa idade você não dá para fazer mais nada, gente. Se você resolver fazer, você vai ter frustração, você vai ter problema, porque você está mudando o foco principal, o eixo da sua vida agora é aquilo ali. Agora, não sei se vocês concordam, depois que os filhos fizeram 18, 21 anos cada um, aí a mãe não desfocar mais dele, aí ela está doida, porque aí ela vai ficar a vida inteira em função dele. Ai, meu filho casou com mulher de batata, meu neto, aí é uma desgraça, porque aí você só vai fazer isso a vida inteira. E vai ser uma velha chata, uma sogra chata, uma mãe chata e um papagaio periquito. Porque o seu foco para ser mamãe deveria ser até ele fazer 21 anos. Depois ele não é mais seu filho. Ele é seu irmão. Vida inteira. Você diz: pai, agora o filho é seu. Eu vou ajudar todo, mas a minha responsabilidade acabou aqui. Minha missão acabou aqui. Ah, não, Márcio, ele tem Down, síndrome de Down. Ah, então esquece. É até o final da vida da aula. Mas se ele dá aula, eu não estou entendendo por que você está preocupado com ele. Gastando suas energias com ele. Ué, Márcio, você quer falar isso com a mãe? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Eu sei que mãe é mãe, mas ela tem que entender, se ela confiar em Deus, entender que antes de ser filho dela, filho de Deus, ela tem que entregar e confiar e parar de sofrer e viver a vida dela, que a parte dela ela já fez, acabou. Dá para entender isso? E a gente não desgruda, não desfoca. É igual o cara que cuida da festa, e é natural que ele toma uma cervejinha, que ele toma seu vinhozinho, que ele fica alegre, que ele cante, ó, coisa boa, que ele solta a franquinha dele, mas a hora que ele voltar para casa, acabou a bebida, acabou coisa, agora meu foco é outro, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que arrumar dinheiro, eu tenho que estudar, eu tenho que. Acabou. A pinga foi lá. Agora o cara chega em casa, no outro dia de ressaca, em vez de pensar em cuidar da vida, ele está pensando em comprar uma gelada para continuar a festa. Vai sua vida é uma festa 24 horas, não, amor. Você só quer festar. Dá para entender? Nós não desconectamos. O cara diz: mãe, está morrendo, mãe. Meu filho cumpriu a sua missão. Desfocou. Por exemplo, quando eu estava fazendo medicina, meu foco, medicina. Eu não posso pensar em outra coisa agora. Você tem que ajudar os pobrezinhos. Cara, foca. Se você não dá conta de ajudar o pobrezinho e conseguir tirar sua nota, bacana. Se não, sossega seu vida agora. Você tem um foco, uma meta. Terminou. Agora eu posso fazer outra coisa. Agora, graças a Deus eu consegui fazer medicina sem desfocar o certificado. Eu sempre dediquei, eu dei conta. Graças a Deus. Então vai depender muito da gente. Nós temos que pensar nisso, gente. Nós não podemos viver, tá certo? Em função eternamente de algo, e não podemos, por outro lado, abandonar aquilo que nos determina a nossa missão até a gente concluir aquela etapa nossa. Concluiu, mudamos de foco e começamos a trabalhar o eixo principal. Dá para entender? Porque eu preciso saber que, baseado no seu eixo principal, é a sua psicosfera. O que é isso? Psicosfera é a atmosfera psíquica
é aquilo que circunda você. Você cria um campo vibratório, energético, de coloração diferente, de cor, de cheiro diferente, de característica diferente. Então, a minha preocupação é onde está o seu foco central. Exemplo, eu conheci uma senhora que ela veio com uma revolta enorme. Presta atenção, ela era revoltada com o pai. Ela disse que o pai era um carrasco, que ela odiava, e que às vezes ela sonhava matando o pai. Olha só, ela casou e o marido também era outro carrasco, e ela ficava sonhando em como matar esse marido sem ser presa. E ela brigou com a vizinha, e a vizinha, ela começou a sentir ódio da vizinha, e ela ficava imaginando como ela mataria a vizinha sem ser descoberta. E todas as pessoas que ela odiava, ela mentalizava matá-los. E veio perguntar para mim o que eu achava disso. Aí ela ficava pensando, será que eu atropelo ela e faço de conta que eu não vi e passei? Ou então eu ponho um veneno no bolo para ela comer. Ou então ela alimenta, esse é o eixo principal dela, matar. E o que ela alimenta a vida dela? Ódio. Ela odiou o pai, odeia o marido, odeia a vizinha, odeia. Entende? Então qual que é o eixo principal dela, gente? Ódio, vingança, maldade. Como você acha que vai ser a psicosfera dessa criatura? Se você fotografar a aura dela, que instrumento você vai encontrar girando no seu campo áurico, que pode ser fotografado, tá? Faca, carro para acidentar, veneno, estricnina, revólver, tudo ali, ó, rodando, vai rodando. Isso gera uma vibração, uma frequência. Todos que têm o mesmo pensamento entram na conexão psíquica com ela, e ela começa a alimentar isso cada vez mais. E ela, além de alimentar-se, passa isso para frente. Dá para entender? Essa vibração, esse ódio contamina, vai contaminando, vai percorrendo o espaço. E você acha que é uma pessoa feliz ou extremamente triste? O que você acha? Extremamente triste, porque ela odeia tudo e todos. Cada vez que ela odeia mais. Dá para entender isso? E quando ela vê falar de um ladrão ou de uma violência, ela se imagina punindo esse ladrão, fazendo o quê? Matando o ladrão. Ela é uma matadora. E ela veio perguntar para mim o que ela fazia para parar de pensar em matar. Que ela já tinha matado muita gente no pensamento. Sabe quando você discute alguma coisa que ela não gosta de você? Ela olha assim e pensa, vou te matar. Eu vou te matar. Um dia eu te mato, coisa ruim. Já pensou um dia desse? Tudo você quer resolver na faca? Na matança. Entende? Aí eu fiquei com dó dela, porque ela falou assim, eu quero parar de pensar em matar, mas eu mato mentalmente todo mundo. Eu pensei, até eu já morri dessa, aí ela não matou. Eu falei alguma coisa que ela não gostou, acertou a faca. Entendeu? Então, gente, isso é grave. Agora a minha pergunta é, em que gira o teu eixo principal? Eu atendi uma paciente que o eixo principal dela, você não sabe qual que é? O abandono. Ninguém me ama, ninguém me quer, meu marido sempre não gosta de mim, meus filhos não gostam de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai nunca gostou de mim, meu irmão não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Síndrome do patinho feio. E ela alimenta isso com a veemência que você precisa ver. Ai, como eu queria achar alguém que me amasse. Eu disse, criatura cega. Tua mãe te ama, teu pai te ama, teu marido te ama e seus filhos te amam. Você que não enxerga isso, abre seus olhos, criatura. Sai desse egoísmo, desse egocentrismo seu. Você não consegue enxergar que as pessoas te amam. Tem quanto tempo você está casado? Tem 20 anos, você acha que o marido te amasse, ele estava te suportando? 20 anos, coisa ruim. O problema, gente,
Não é que ninguém ama, é que não ama do jeito que ela quer que ama ela. Dizendo ao marido para dizer que ama, tinha que todo dia acordar com um buquê de flor desse tamanho aqui, limpar a casa inteirinha para ela, fazer qualquer coisa desse sentido. E como ele não faz, ele não ama. Os filhos, para dizer que amava ela, tem que obedecer como um robozinho. Ele fala, vai dormir, ele vai deitar, levanta, ele levanta, vem comer, ele come. Entendeu? E tudo que ela quer, ele faz como um bonequinho. Esse menino me ama, porque me obedece. Dá para entender isso? Se não é assim, não me ama. Pronto, aí eu sofro, e aí, meu Deus, aí começa a chorar. E a vida vira o inferno. E eu te pergunto, a vida dela é o inferno ou é ela que criou esse inferno mental para ela? Ela criou o inferno mental, gente. Você não está entendendo o que nós somos. E essa é a preocupação. Porque parece que não, mas os nossos pensamentos e sentimentos influenciam a nossa vida muito mais do que você imagina. Eu posso te oferecer flor e você ficar magoada comigo. Se você não estiver bem, você vai lembrar, não sei de quem que morreu, e vai começar a chorar e achar que essa flor é uma desgraça. Dá para entender? Porque a sua conexão está com a desgraça. Tudo em você lembra desgraça. Você é uma desgraça. Aí não tem como nada ter graça, dá para entender? Porque o problema interno, meu Deus do céu. Que dia que nós vamos descobrir isso? Olha que a gente descobre, tá, tudo bem. O que nós precisamos é fazer isso. É igual uma vez, cara, eu estava no meio de um pessoal assim, eu comecei a sentir um cheiro podre. Eu disse, meu Deus, nós éramos mais de 20 pessoas. Falei, alguém pisou em alguma coisa aí, tá podre. Tá bom, eu vou olhar isso aí, cara. E todo mundo olhando embaixo do pé, e olhando e tal. Quando eu olhei o meu, uma chapuleta deste tamanho. Eu não sei como que eu pisei, eu não senti um peso. Podre. Aquilo para mim foi uma lição fantástica, porque foi bafuna. E ao mesmo tempo, hoje quando eu sinto que está fedendo, eu já começo. Eu não podre. Eu não tomei conta do que está acontecendo, meu Deus, que desgraça. Então, primeiro, quando você sente que fede, é olhar para dentro de você. Se a vida íntima não está em ti. Porque às vezes o problema não é externo. Na grande parte das vezes é você que pede. Estou falando de alma. Sua alma pede. Você pede. Entendeu? E quando você pede, você acha que o mundo inteiro pede. Como aquele avô que estava deitado, cochilando, e o netinho dele, o capeta, foi lá, pegou uma pena, passou no cocô da galinha que fez ele pertinho, e foi bem devagarinho, passou de igual no dele, dormindo. Quando ele acordou, ele deu aquela respirada e disse, meu Deus, aonde que está? Isso é caçando dentro da casa, de vida, tudo quanto é a parte, tudo quando ele abria cheirado, ele disse, meu Deus do céu, está podre, está podre, está podre. Nessa hora, depois de achar, revirar toda a casa e achar que tinha merda de gato, tudo quanto é canto, desesperado, ele abriu a janela, estava ventando e respirou. Quando ele respirou, ele disse, cagaram no mundo, as galinhas fizeram o mundo. Foi no mundo. É o bigode, meu amor, estava aí no seu bigode, e ele me enxergava. Dá para entender? Então tem gente que acha que a família inteira não presta, ninguém presta, está todo mundo emprestado. Mas quem não presta mesmo é quem? Sou eu, meu amor. Eu que estou precisando melhorar. E se eu não melhoro, como que eu vou querer consertar meu marido, minha casa, meu filho, meu patrão, se eu não estou bem? Você tem que consertar você, meu. Consertou você, o resto fica naturalmente consertado. Entende isso? Então nós temos que trabalhar nós temos que nos trabalhar. Para isso nós precisamos de algumas condutas importantes.